Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Parlamentar, programa em que você conhece um pouco mais do trabalho do vereador de Jacareí. Quem me acompanha nesta entrevista é o jornalista da TV Câmara Jacareí, o senhor Rodrigo Vieira. E no programa de hoje temos o vereador Luiz Flávio Dias, do Partido dos Trabalhadores, que foi eleito na última eleição municipal com 1.495 votos. O vereador Luiz Flávio é formado em Direito, já passou pelo SAI de Jacareí, pela Prefeitura, foi presidente da Prolar, entre outras experiências. E agora está no Poder Legislativo. Luiz Flávio, seja bem-vindo ao Espaço Parlamentar. Eu que agradeço essa oportunidade, obrigado Rodrigo, obrigado Márcio, e estou aqui para que a gente possa discutir sobre as nossas atividades aqui no Legislativo. Bom, vamos lá, Flavinho, eu gostaria de começar falando a respeito dos assuntos mais atuais, principalmente agora em relação à JT, em relação ao subsídio colocado de 1,2 milhão, mas especificamente em relação à emenda que foi encabeçada por você, que falava a respeito da retirada da questão dos idosos. Queria que você comentasse como que aconteceu essa situação, Flavinho. Na verdade, assim, o prefeito encaminhou um projeto para a Câmara para reduzir o volume de passageiros de 60 até antes de completar 65 anos. Só para que quem está nos ouvindo entenda. De 60 a 65 anos são os municípios que podem legislar sobre isso, ou seja, podem regulamentar. E acima de 65 anos está na Constituição e no Estatuto do Idoso. Então não é permitido ao prefeito alterar legislação constitucional e nem federal, como é o caso do Estatuto do Idoso. O ex-prefeito Hamilton, ele implementou em Jacareí a gratuidade dos idosos de 60 até 65 anos. E o prefeito encaminhou um projeto para tentar restringir esse direito, que previa o projeto de idosos de 60 a 65 anos não poderiam ter renda superior a 2 salários mínimos familiar, ou seja, exemplificando, se o idoso ganha um salário mínimo e o seu neto ganha R$ 1.200, ele já estaria excluído desse direito tão importante para o idoso. Por que é tão importante? Porque o idoso vai na rede pública de saúde, não tem medicamento, não tem consulta, não tem exames, às vezes demora muito e ele não pode aguardar por conta ali de uma certa urgência, muitas vezes verificado na sua doença. Então ele tira do bolso para fazer esse pagamento. E se você não garante outros direitos para ele, como de transporte, você vai estar comprometendo mais ainda a sua renda. Então eu, como vereador, eu disse na tribuna, vocês acompanharam, eu nunca estive tão indignado nessa casa como naquele dia, porque não é possível que numa crise como estamos, na área econômica, com atendimento na saúde, que ainda não é satisfatório, o prefeito mande um projeto desse para restringir. Então eu fui contra essa retirada de direito, apresentei uma emenda, outros vereadores votaram a favor, o prefeito vetou essa emenda e para a gente foi importante ele vetar, porque vai permanecer a situação como está, ou seja, o idoso de 60 a 65 anos terá direito a 4 passagens diárias sem ter a necessidade de verificar a sua renda. Sabe por que eu encampei essa luta? Por conta de que no mesmo projeto havia o subsídio à JTU, ou seja, a prefeitura vai custear as gratuidades. E não teria sentido nenhum o município aportar recursos e ao mesmo tempo sacrificar, retirar um direito tão importante das pessoas idosas. Vereador, continuando nesse assunto do idoso, o senhor é presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Idoso. Nesse ponto especificamente da Frente Parlamentar, quais são as principais carências da população idosa aqui em Jacareí e quais as políticas públicas que podem ser adotadas por essa frente para mitigar essas carências e o que a frente tem feito efetivamente? Eu participei de algumas reuniões, de alguns debates da frente aqui nos últimos anos que o senhor tem transmitido aqui através das participações aqui nas discussões na Câmara, para mitigar essas carências, inclusive a participação da população em relação a esse tema. Ótima pergunta. Na verdade, a frente ela teve um período de duração, né? Ela, por regimento, ela teve que ser encerrada, são 2 anos, mas todas as atividades, como você tem acompanhado, é como se ainda existisse a frente formalmente. Mas nós, vereadores, estamos bastante preocupados, eu julgo aí que tem outros vereadores também que atuam nessa área, preocupados com a questão do idoso no município. Mas já tivemos várias vitórias, né? A exemplo das emendas impositivas, que foi um projeto também que eu ajudei a encabeçar, eu, o vereador Dr. Rodrigo Salomão, e grande parte dos vereadores encaminhou emendas impositivas para essas entidades.
O nosso mandato, ele encaminhou 50 mil reais para cada entidade de longa permanência, que são mais conhecidas pelas pessoas como um asilo, né? Então foi 50 mil para o Lar das Acácias, para o Lar Frederico Ozanam e também para o Amor e Caridade. Esse é um tipo de trabalho que agora o vereador vai poder fazer, que é ajudar com emendas impositivas essas entidades que tão bem cuidam dos nossos idosos. Mas a carência é maior na área da saúde, né? O idoso ele tem ainda dificuldade em acessar consultas, de acessar exames, de acessar medicamentos de uma forma mais rápida. Isso nós precisamos trabalhar mais, né? A secretária esteve aqui apresentando as contas, né, da Secretaria de Saúde e eu percebo que ainda é muito tímido, né, a atenção do município para com a pessoa idosa. Você sabe que hoje tem aumentado muito o número de idosos infectados com HIV. O que é isso? O idoso tem uma atividade sexual mais ativa, né? Ainda que seja nessa idade, e antes não era, mas hoje você já verifica que o idoso é mais ativo. E muitas dessas contaminações carecem de políticas públicas. Em Jacareí não tem políticas públicas direcionadas à prevenção do HIV, por exemplo, na área da pessoa idosa. E mais ainda, né, quando você pega, são 3 entidades no município para atender os idosos, é muito pouco. Tem uma grande gama de idosos que permanecem em casa por não ter equipamentos para atendê-lo. Era a promessa do atual prefeito, a criação do centro-dia. O que é isso? Deixa o idoso de manhã e retorna para pegá-lo à tarde. Esse é o melhor modelo que eu vejo, por conta de que você não rompe o vínculo familiar do idoso com os seus entes queridos, né? Não dá para a gente ter política de segregar o idoso da sociedade, colocá-lo e deixá-lo sem ter nenhum contato com seus familiares. Isso é uma política importante quando você verifica que o idoso não tem condição de ser cuidado em casa, quando não tem familiares, então você alberga ele ali 24 horas. Mas se há a possibilidade da família acompanhar esse idoso, esse centro-dias vem com uma solução adequada, ao meu ver, porque a família pode deixar o idoso de manhã e pegar à tarde. E esses equipamentos eles têm que ter assistência à saúde, assistência psicológica, atividades culturais, atividades esportivas para manter o idoso ativamente. E Jacareí não tem nenhum centro-dia, no programa de governo do atual prefeito está constando, mas até agora nenhum bloco foi levantado a esse respeito, né? Então, eu penso, Rodrigo, que essas são as principais necessidades. A saúde precisa melhorar muito no atendimento mais especializado ao idoso, a cidade ter centro-dia, e não é um, né? São vários. Porque o que acontece? Muitas vezes o filho abdica da sua vida para cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe, cuidar do seu avô, cuidar da sua avó. E ele não pode trabalhar, ele não pode ter uma vida autônoma. Na medida em que você cria esse centro-dia, você compatibiliza o amor dos entes queridos aos seus idosos, mas ao mesmo tempo você garante que aquela pessoa possa trabalhar, possa levar uma vida de forma autônoma. Então o centro-dia, eu acho que se eu tivesse de elencar algumas prioridades do município na área do idoso, seriam essas: a saúde e equipamentos que acolham a pessoa idosa. Flavinho, só para a gente finalizar essa questão do idoso, você participa de uma questão mais esportiva, o futebol solidário, que também está relacionado a isso, né? Inclusive eu até tive a oportunidade de participar umas vezes. Conta para a gente como que acontece, como é que faz, quem quiser participar, como que funciona? Olha, todo final do ano a gente faz, em parceria com o Atlético Clube Boa Vontade, um clube aqui da cidade, um jogo beneficente, onde a gente arrecada o leite, arrecada o pó, arrecada mantimentos para reverter para essas entidades, né? Você, inclusive, participou com a gente, é uma ação que eu fico bastante contente de realizá-la, e a gente não realiza sozinho, né? O vereador nunca realiza sozinho. O nosso papel é juntar pessoas de bem para que possam ali fazer um gesto de solidariedade, um gesto de humanidade, que é contribuir através de uma diversão para essas entidades que cuidam dos idosos. Então toda essa arrecadação que a gente realiza, elas são revertidas a essas entidades e ajuda muito. Porque no final do ano essas entidades têm que pagar 13º, férias, então qualquer doação que lá chega ajuda no orçamento da entidade. É um compromisso do nosso mandato e que nós pretendemos continuar fazendo e crescendo, né? Ter mais doações cada dia que passa, cada ano que passa, para que possamos aí de uma certa maneira colaborar com essas entidades. Flavinho, mudando agora para orçamento municipal, a gente acompanha
que no uso da Tribuna Livre você tem algumas críticas por várias vezes em relação ao uso do dinheiro público do atual prefeito Isaías Santana. O orçamento de 2020 está dentro do esperado, está fora? Fala um pouco para a gente, Flavinho. Olha, na última semana agora, nós tivemos aqui a apresentação da Secretaria de Finanças e mostra um número muito preocupante. O saldo devedor, o saldo de restos a pagar da Prefeitura tem aumentado de forma significativa. Isso faz o quê? Compromete o orçamento da cidade como um todo. Então, nesse orçamento que foi encaminhado para a Câmara em 2019, haviam várias obras do município que não foram cumpridas. Não foram cumpridas por ausência de recurso, por ausência de o prefeito controlar melhor o orçamento. O que a gente observa quando você analisa os números de 3, 4 exercícios anteriores, você verifica que a arrecadação está estagnada e caindo. Isso só nos leva a entender dois fatores. Primeiro, que é a queda econômica do país como um todo. Então, não se gera emprego, não aumenta a economia, consequentemente, não aumenta a arrecadação. Mas aqui em Jacareí, o prefeito tem dificuldade de controlar o orçamento. Porque muitas vezes pode parecer estranho você dizer que o reajuste do IPTU precisa ser dado. Ninguém está aqui defendendo aumentos abusivos, mas precisa ter pelo menos a recomposição da inflação. Então o prefeito ele optou por ficar 4 anos sem colocar a inflação no IPTU, mas ao mesmo tempo ele está comprometendo as finanças do município, de modo que uma cidade que tem orçamento de R$1 bilhão, o prefeito não conseguiu terminar 1.200 metros, por exemplo, da Davilino, que é uma via extremamente importante de quem sai do centro da cidade para chegar à Via Dutra. Então, ele tem uma atitude de não tentar controlar a arrecadação do município, né? Não repassa a inflação para o tributo, mas, ao mesmo tempo, a cidade vem perdendo receita e vem comprometendo as suas finanças, de modo que ele não consegue viabilizar obras. O exemplo aqui claro, Jardim do Marquês, um bairro onde as pessoas há mais de 20 anos vivem no pó, na lama, na poeira, idosos têm problema respiratório, crianças não podem sair à rua para brincar, e ele iniciou essa obra no dia 1º de abril. Veja, não é piada, no dia 1º de abril. Era para ter sido encerrada em dezembro de 2019. E essa semana eu estive no Jardim do Marquês e permanece a mesma situação. Lama, pó para todo lado. Então, se o prefeito não consegue controlar a receita do município, a despesa do município, ele ao mesmo tempo não vai ter capacidade para fazer obras que a nossa cidade precisa. Exemplo da terceira ponte, do pronto-socorro, das UPAs 24 horas que ele comprometeu na campanha e nenhuma obra dessa saiu do papel. Essa é a minha função aqui enquanto vereador. Fiscalizar as finanças, ajudar o município a encontrar caminhos na frente com uma perspectiva melhor de desenvolvimento, fazer que as obras da cidade essenciais da malha urbana, da área de saúde saiam, mas é isso, né? O prefeito tem tido dificuldade em tirar os projetos, as promessas que ele fez de campanha do papel. Só uma curiosidade, em épocas de receita em queda e despesa em alta, você pensa em alguma alternativa? Você teria alguma qual seria uma possível alternativa numa época, numa conjuntura, pensando nessa conjuntura municipal que está se vivendo agora? O que poderia ser feito nessa questão do orçamento? A exemplo, Rodrigo, você coloca um ponto bastante interessante. Quando o recurso está escasso, é preciso colocar uma lupa nas despesas correntes. O que são despesas correntes? São despesas que não são de investimento, diferente daquelas de capital, que são despesas que geram algum investimento. A construção de uma estrada, a abertura de uma rua, essas despesas são importantes você manter na época em que o município não arrecada, porque uma vez que você faz obras, você gera emprego, você melhora a arrecadação do município. As despesas correntes são aquelas, por exemplo, de diárias, são aquelas, por exemplo, essa eu, enquanto vereador, questionei muito e vou continuar questionando, quando foi alugado o antigo Hotel Piazza aqui na cidade, que todo mundo conhece e sabe onde fica, que é um hotel tradicional. Esse hotel veio à falência. E sabe como foi premiado esse hotel? Com o aluguel da prefeitura, que ela paga mais de R$65 mil mensais. Eu tive fazendo a conta, em 10 anos de contrato, sem as correções, vai chegar a quase R$8 milhões. E por que o prefeito alugou? Qual que era a justificativa que ele apresentou na Câmara? Que ia levar para lá os 2 cartórios eleitorais, o ISS-QN e o juizado especial.
que eliminando esses aluguéis, ele traria uma economia, por conta que ia centralizar o serviço no Hotel Piazza. Nenhum desses 4 equipamentos foram para lá. Então o prefeito paga um aluguel extremamente alto no Hotel Piazza e continua pagando desses 4 equipamentos. Então não teve nenhuma economia para os cofres municipais. Então aí você já percebe, né, que é possível você olhar com lupa essas despesas correntes, ineficazes e que só acabam por tirar dinheiro do orçamento, e tirando dinheiro do orçamento você deixa de fazer o que é importante nesse momento: obras, gerar emprego. Bom, muito bem, vamos para uma pausa, né? O primeiro bloco. Daqui a pouco, daqui a alguns instantes, estaremos de volta com o vereador Luiz Flávio Dias no Espaço Parlamentar.